Saudações extensivas a todos que nos acompanham, a nossa cara preletora. Seja bem-vinda ao nosso espaço de debate, este que acontece todas as sextas-feiras, conduzido pelo Sobriano Capitão, que hoje esse espaço está a ser conduzido por mim. O nosso debate de hoje será com a senhora Paula Alberto, e o nosso tema vai girar em torno das políticas públicas para a prevenção da violência doméstica em Angola. Queria fazer uma breve apresentação da nossa convidada, ela que é a Paula Alberto, licenciada em Gestão Pública, formada pelo Young Africa Leaders Initiative em Administração Pública e Coordenação. Atualmente, trabalha como oficial de desenvolvimento comunitário e ponto focal de gênero na Lutheran World Federation Angola. E como disse inicialmente, a sua abordagem vai cingir-se na análise do combate à violência doméstica no país, tendo como base os mecanismos nacionais e internacionais. Para início de conversa, temos aqui estabelecer algumas linhas. Quando a nossa moderadora terminar de fazer a apresentação, os que estiverem do outro lado podem levantar a mão. Nós temos aí um sinal que poderão levantar a mão para colocar alguma questão, fazer alguma intervenção ou sugestão. Estabelecidas as regras para início de conversa, sabemos que ouvimos tanto a falar sobre políticas públicas. Nós ouvimos nos debates, lemos em jornais e até em revistas. Mas, quando nos perguntam o que é que são políticas públicas, ainda há alguma dificuldade em responder. Então, queríamos aqui já pedir à nossa preletora que nos explicasse mais ou menos o que é que são políticas públicas, para que é que elas existem e como é que elas podem ser implementadas. Eu queria que desse algumas pinceladas sobre isto. Sim, obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada, antes mesmo, a DW também pelo convite. Obrigada. Bem, na verdade é um prazer estar aqui para partilhar um pouco que temos. E já agora reitero a DW, muito obrigada pelo convite. E antes de mais, por ser um dia em que é comemorado o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, então falar sobre a violência doméstica hoje veio mesmo a calhar. Então, antes de mais, gostaria de passar essa nota também dos 16 dias de ativismo, todos eles ligados à violência doméstica. Na verdade, a pergunta que a Isabel faz, também podemos encontrar no slide alguma pincelada sobre políticas públicas, mas de forma muito rápida. Quando estamos a falar de políticas públicas, estamos a falar das ações, estamos a falar das decisões que os governos vão tomando, ou então ações que os governos vão traçando para, então, a satisfação das necessidades da população, ou seja, o fim último das políticas públicas é mesmo a satisfação das necessidades da população. Essas satisfações, essas necessidades que são várias, por isso é que nós temos várias políticas públicas, tanto no âmbito social quanto no âmbito econômico, mas sempre o fim último das políticas públicas é a satisfação das necessidades da população, é a resolução de problemas ou fenômenos sociais da população, assim como nós também podemos chamar a violência doméstica como sendo um problema social ou um fenômeno social, em que deve existir ações implementadas para que esse problema, então, seja erradicado. Esclarecido já o que são políticas públicas para esse início de conversa. Pode já falarmos também um pouco sobre a violência doméstica. Falamos sobre políticas públicas, sendo que o nosso tema é políticas públicas para a prevenção e combate à violência doméstica. Pode aqui nos falar também sobre a violência doméstica, o que é, por que nós nos baseamos mais nas consequências do que nas causas, já que seria mais fácil pegar as consequências, o basilar, para por conseguinte, fazer com que estas mesmas consequências, esse problema possa ser erradicado
Então, podemos aqui, eu pode já nos falar um pouquinho sobre isso também. Sim, Isabel, quando estamos a falar de violência doméstica, nós estamos a falar de agressões tanto físicas ou psicológicas, patrimoniais, agressões até mesmo no âmbito moral, em que uma pessoa vai sofrendo por intermédio de outra, de forma muito mais básica. A violência doméstica, a par do que nós achamos, às vezes temos a ideia de que só acontece violência doméstica com as mulheres. Mas não é verdade, porque também tem muitos homens a sofrerem violência doméstica. Mas é claro que nós temos sempre de velar pela questão da maioria, e é por isso que hoje mesmo a minha abordagem vai centrar-se muito mais na violência doméstica contra as mulheres, e não assim de uma forma generalizada, também trazer aqui alguns aspectos dos homens, mas de forma muito resumida é a questão da agressão que nós vamos sofrendo, tanto física, psicológica, patrimonial, sexual, que vamos sofrendo de uma pessoa para outra. E aqui fazer ênfase que são as mulheres a nível mundial que sofrem mais com a violência doméstica em todos os aspectos. O número dos homens é inferior à questão da violência doméstica contraditoriamente com as mulheres. Então, por isso, sente-se na necessidade de, como bem disse a Isabel, de não olharmos para as consequências, mas começarmos também a atacar as causas dessa violência doméstica. Então, por isso, é importante que, a princípio, se tenha noção de que tem muita gente que passa, ou muitas mulheres que vivem a violência doméstica, mas infelizmente nem sabem que estão a viver a violência doméstica. Por falta mesmo de conhecimento, por falta mesmo de algum acompanhamento, tanto pelo governo como também das... Consegue ver a apresentação na tela? Na sua tela? Não consigo. Agora sim. Ok, então podemos avançar. Ok, podemos avançar. Posso manter a minha câmera desligada ou não? Podemos avançar. Melhor manter ligada. Ok, se conseguem me ouvir em condições, então não tem problema. Conseguimos ouvir, sim. Só para reiterar aos que nos estão a ouvir, aos que também estão a nos acompanhar a partir do Facebook, tão logo a nossa convidada termine de fazer a sua explanação, poderão interagir mandando os seus questionamentos, as suas sugestões e opiniões para que possamos esclarecer ou a nossa convidada possa esclarecer aqui. Boa. Então, como nós conseguimos ver na tela, o nosso tema está ligado às políticas públicas para a prevenção da violência doméstica em Angola. Já no início nós já estávamos a falar sobre o que são políticas públicas, ou o que é a violência doméstica. Dizer que a questão da violência doméstica não é apenas em um único país, não acontece simplesmente em Angola, mas é algo que é a nível internacional. E então nós vamos aqui começar por ver conceitos muito básicos, como conseguimos ver, conceitos de políticas públicas, que são um conjunto de ações, de decisões que o governo toma para alcançar o bem-estar da sociedade ou interesse público, ou seja, são decisões, ações que são implementadas para a satisfação das necessidades coletivas. Assim, quando nós vemos as decisões do governo a nível nacional, municipal, tem muito a ver com a forma como é organizado um determinado Estado. Nosso Estado é centralizado, então, normalmente as políticas públicas são tomadas a nível central para que a nível provincial e local consigam, então, implementar segundo o contexto de cada área, mas em termos de políticas públicas, normalmente são definidas a nível central para que depois sejam implementadas a nível local. Isso no nosso sistema. Mais adiante, nós podemos ver a definição de violência doméstica, assim, só para contextualizarmos o que nós estamos aqui a abordar. E essa definição da violência doméstica nós vamos encontrar na Lei 25/11, de 14 de julho, que é a lei mesmo contra a violência doméstica em Angola.
E nós conseguimos ver a definição que toda ação ou omissão que cause lesão ou deformação física e dano psicológico temporário ou permanente que atente à pessoa humana, como nós já estávamos a dizer, todas as agressões que as pessoas sofrem, tanto física quanto psicológica, que ferem então a dignidade humana, nós vamos chamar de violência doméstica. Podemos avançar, por favor? Já está aí outro slide. Sim, então, antes mesmo de nós começarmos a falar sobre a violência doméstica em Angola, antes mesmo de começarmos a falar sobre várias outras questões, devemos reiterar que a questão da violência contra a mulher já vem sendo estudada há longos anos. A questão da violência contra a mulher já tem vários documentos a nível internacional, vários tratados a nível internacional. Esses tratados, trouxe aqueles em que Angola é signatário, ou seja, aqueles em que Angola comprometeu-se em cumprir enquanto país membro das Nações Unidas, enquanto país membro da União Africana, enquanto país membro da SADC e vários outros marcos que Angola vai ratificando a nível internacional, todos eles ligados à questão da luta contra a violência, ou a luta da violência contra a mulher. E tem aqui alguns marcos que eu trouxe e depois nós podemos, de forma muito mais extensiva, investigarmos mais sobre essas questões, mas eu trouxe aqui o ano de 1967, a questão da Declaração para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Foi um ano em que começou-se também a tratar sobre as questões das mulheres a nível internacional e foi uma declaração que foi aprovada a partir das Nações Unidas, mas sentiu-se que ainda com essa aprovação da Declaração da Eliminação da Discriminação contra as Mulheres ainda tinha-se muito a fazer concernente à questão da mulher. Então, temos um outro marco que é em 1975 e eu vou aqui frasear isso que é declarado o Ano Internacional da Mulher, porque foi neste ano também onde realizou-se a primeira Conferência da Mulher no México. Então, 1975 é considerado o Ano Internacional da Mulher, onde falou-se muito sobre a mulher, onde falou-se muito sobre a questão dos direitos da mulher, onde falou-se muito sobre a violência contra a mulher. Então, em 1975 ganhou-se muito, tratando muito sobre os assuntos da mulher, e é considerado, assim, a nível internacional, o Ano da Mulher. Temos em 1969, e eu tenho de sublinhar a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres. Tenho de sublinhar porque é o documento que traz a base de várias outras políticas públicas que são implementadas ou são criadas e implementadas a nível internacional. A CEDAW traz, assim, tópicos de como é que as ações devem ser implementadas para, então, a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Temos um outro documento não menos importante, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu estou aqui a fazer um respaldo para conseguirmos notar que a questão da violência doméstica é tida e achada a nível internacional. Existem documentos que suportam a questão da violência doméstica. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são conhecidos também como Objetivos do Milênio, até 2030. O quinto objetivo fala da questão da igualdade de gênero e tem um dos pontos também que enfatiza a questão da eliminação da violência contra as mulheres. E, não menos importante, já aqui a nível da África, temos a Carta Africana dos Direitos dos Homens e dos Povos, que também faz menção no artigo 2 sobre a questão da não discriminação contra as mulheres. Podemos, por favor, avançar? Bem, os marcos em que eu fui citando são aqueles que são mais tidos, os mecanismos a nível internacional que sustentam a luta contra a violência da mulher ou violência doméstica. E aqui eu trago alguns dos pontos a nível nacional, de base legal, políticas públicas
leis que nós vamos nos assegurar para a luta contra a violência doméstica. E eu começo por recitar o artigo 23 da Constituição da República de Angola, que menciona mesmo sobre todos nós somos iguais perante a lei e a Constituição. Independentemente do sexo, independentemente do gênero, independentemente da raça, a lei constitucional, no artigo 23, aborda que todos nós somos iguais perante a lei e a Constituição. Faz ênfase a isso para não existir a discriminação contra as mulheres. E temos a lei que penso que nesta altura é a lei de base que nós temos da violência doméstica, que é a lei 25/11 de 14 de julho, a lei contra a violência doméstica. Temos um decreto-lei, no caso, em que aborda várias questões ligadas à prevenção, ligadas ao acolhimento de pessoas que sofrem de violência doméstica, mas são respaldos legais que eu estou aqui a fazer menção. E, não menos importante, temos a Lei número 38/20, de 11 de novembro, que é o Código Penal, e eu trago mesmo o Código Penal porque também faz menção à questão da criminalização ou a penalidade. No artigo 166, nos fala das ofensas graves à integridade física. Nós podemos entender neste artigo que é crime bater o outro, é crime maltratar alguém, é crime e é respondido ou pode responder por lei. E o artigo 182, antes mesmo, o 6º capítulo do Código Penal aborda mesmo sobre as questões, dos crimes sexuais. E eu faço menção aqui ao 182 sobre a agressão sexual, porque enfatiza que alguém que sofra de agressão sexual, independentemente que seja o seu cônjuge, pode responder criminalmente. Então, são alguns respaldos legais a nível nacional, algumas políticas, decretos-leis que eu trago aqui para dar base, então, à sustentabilidade à luta contra a violência doméstica. Podemos, por favor, avançar? Então, a nível de Angola também, e isso já no decreto 25/11 de 14 de julho, que é a lei contra a violência doméstica, nós podemos encontrar aquilo que é considerado como violência doméstica em Angola, e enfatizam a violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, e o abandono familiar é tido também como um ato de violência doméstica. Anteriormente, quando nós estivéssemos a falar de abandono familiar, olhava-se simplesmente para a fuga à paternidade, mas agora também já vemos que há alguns casos de fuga à maternidade. Então, o abandono familiar não centra-se apenas para a fuga à paternidade, não centra-se apenas para a questão da não assistência aos filhos. O abandono familiar também, além dos homens, as mulheres também estão agora com essa questão do abandono familiar. Mesmo se for uma mulher a deixar o marido com os filhos, também é considerado abandono familiar. Podemos avançar, por favor? Não consegue ver o slide a seguir? Não consigo, mas agora sim. Bem, eu trago aqui algumas ilustrações. Essas ilustrações, consoante os tipos de violências que nós vimos mais acima, tem a violência física, tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, tem a violência sexual. Então, normalmente nós centramos-nos muito mais na violência física, que nós conseguimos ver quando alguém sofre alguma agressão corporal, nós conseguimos notar, mas existem muitos outros tipos de violência que são muito mais difíceis de serem notadas caso a pessoa não tiver informações de como é que funciona essa violência. A violência psicológica
desculpa, por exemplo, tem muito a ver com humilhações que nós vamos sofrendo, tem muito a ver com ciúmes exagerados. A violência psicológica afeta muito a questão da autoestima de uma mulher, e eu vou aqui reiterar que eu estou a falar muito mais das mulheres, mas não quer dizer que os homens também não sofram, mas não sofram, no caso, estou aqui apenas a enfatizar aquele que é o número maior. Os homens ainda têm aquela vergonha, receio de ir à polícia até para fazer uma queixa que a sua esposa o agrediu. Pois, há também esse tabu ainda a nível da nossa sociedade. E eu percebo por quê? Porque eles foram educados e criados que não podem chorar. Então, se chegar para um policial e dizer que chorou, será um outro problema. Então, eu trago aqui essa ilustração para conseguirmos perceber a questão da violência patrimonial. Tem aí uma ilustração que você consegue notar, às vezes isso acontece muito. As mulheres têm o seu próprio emprego, as mulheres conseguem o seu próprio dinheiro, mas não são as mulheres que gerem o dinheiro que elas têm. Não são as mulheres que têm decisões a tomar sobre o dinheiro que ela tem. E ela acha que é uma coisa básica. Não, eu vou trabalhar e depois eu vou deixar o dinheiro. Meu marido é quem sabe o que ele tem de fazer. Em algumas vezes até, o marido dá a autonomia da mulher guardar, mas não é quem decide o que tem de ser feito com esse dinheiro. E vamos aqui também reiterar que a violência doméstica não tem a ver com extrato social. Não é porque não ela é de uma camada baixa, média ou alta. Não, todas as mulheres são susceptíveis a sofrerem violência doméstica. Por isso é que nós estamos a ver, por exemplo, a questão da violência patrimonial. A violência patrimonial, além de reter o que você já tem, também tem a questão de inibir as mulheres de buscarem o que é delas. Tem muitos maridos que, infelizmente, proíbem as mulheres de trabalhar, proíbem as mulheres de fazerem negócios, de procurarem emprego, porque eles dizem, eu já vou te dar tudo, então você não precisa procurar. Eu não entendo o que é tudo o que eles dizem, mas, infelizmente, existe muita gente que não trabalha, muitas mulheres que são formadas, muitas mulheres que, assim, a família delas apostaram mesmo na sua formação, mas infelizmente encontraram um parceiro que lhes diz, não, você não pode trabalhar. E ela, naquele aconchego de achar que lhe ama, ela fica em casa à espera que ele lhe dê até o dinheiro da unha para ver se ela consegue tratar. Então, temos muitos problemas. Assim, interrompê-la, o que eu não poderia fazer ainda. Qual seria o posicionamento destas mulheres que ainda estão presas nas ideias de que a mulher não pode trabalhar porque o homem é o sustentador da casa? Qual seria o posicionamento das mulheres nesta questão? Bem, na verdade, eu olho muito nessa questão e eu faço sempre a seguinte pergunta: se nós nascemos apenas para... Nós mulheres nascemos apenas para ter marido. Antes de termos marido, nós temos pais, temos irmãos, temos tios, temos tias, que vão apostando na nossa formação. E eu digo sempre, não é verdade que o sustento da casa só deve ser feito pelo marido. E eu digo sempre que as mulheres têm de tirar essa forma de pensar, têm de deixar de achar que tudo só o marido tem de fazer. E nós vamos ver mais em frente que a questão da dependência financeira também é uma das causas da violência doméstica. Então, nós temos de começar a nos libertar destes conceitos que não nos ajudam muito. Aliás, anteriormente, e ainda existem homens que proíbem, mas agora muitos homens perceberam que eles precisam de ajuda, que eles não vão conseguir dar conta de tudo, de todas as despesas, desde os filhos até a casa, a questão da visão futurística do que eles querem para o seu relacionamento, querem fazer uma viagem, mas eles não podem porque só dependem de uma única pessoa. Então,
vamos aqui começar a despertar e dizer que a questão da dependência ou independência financeira é uma questão humana, é uma necessidade humana. Desde que eu nasci, eu sei que tenho de vestir. Eu nasci, eu sei que tenho de comer. E não pode ser a cargo de uma única pessoa para me dar de comer quando eu tenho 2 mãos, 2 braços e tenho cabeça para pensar e tenho força para trabalhar. Então, nós mulheres temos de começar a mudar essa forma de pensar e apoiarmos também os nossos parceiros. Se exigimos que eles também comecem a fazer alguma tarefa de casa, comecem a lavar a louça, então também tem que começar a trabalhar, buscar alguma coisa financeira. Pode então, pode continuar, desculpa por interrompê-la. Ok, muito obrigada. E depois tem a questão da violência psicológica. Tem uma outra ilustração em que o agressor faz-se de vítima, ou seja, ele bate, mas depois ele vai dizer, não, a culpa não é minha, a culpa foi tua. E muitas mulheres não têm, nós às vezes, por causa da educação que nos é dada, não temos capacidade de questionar, será que a culpa é minha? Será que eu fiz mesmo alguma coisa de errado? Ou será que é ele que é o agressor? E depois, muita gente, depois de sofrerem a agressão física ou psicológica, elas mais vão pedir desculpas, porque elas sentem que são culpadas. E isso é uma questão que é enraizada na nossa educação. As mulheres são educadas em casa, que você não pode levantar a voz com o marido. Você, sempre que vocês estiverem a discutir se poder, você tem de pedir desculpas, mesmo quando às vezes ele é que está errado. Então, mesmo quando nós sofremos agressões, nós vamos pensar que a culpa é nossa. Vamos pensar que a culpa é nossa. Tem muitas mulheres a viverem assim, não. Ele me bateu porque eu saí ontem. Fui trabalhar e cheguei às 18 horas, ele me bateu porque a culpa é minha. Então, tudo isso tem a ver também com a questão da violência psicológica. Podemos avançar, partilhassem conosco também. Então, só o primeiro semestre de 2019, registrou-se 3.703 casos de violência doméstica. Claro que nestes casos tem também aqueles que foram sofridos por homens, mas o maior número, reitero, é de mulheres. E de janeiro a outubro de 2020, esse número aumentou para 4.147 casos de violência doméstica. E esses dados foram avançados pela então Diretora Nacional para a Família e Igualdade de Gênero a nível nacional. E nós vamos aqui notar que são os casos de denúncias que podem ser feitas por telefones, são casos de denúncias que foram feitas a partir das plataformas que foram criadas pelo Ministério. Mas não nos podemos esquecer que existem muitas mulheres a nível das zonas rurais que infelizmente não têm acesso a plataformas de denúncias. Então, não consegue-se medir até então quantos números de casos de violência doméstica nós temos a nível nacional, se não criarmos plataformas que ajudem, até mesmo nas zonas recônditas, as mulheres consigam denunciar, as outras pessoas também consigam denunciar os casos de violência doméstica que vão vivendo, porque a violência doméstica é um crime público. Por ser um crime público, então nós também podemos denunciar. E eu vejo aqui agora o slide sobre algumas causas da violência doméstica. Eu elenquei algumas, porque eu sei que existem várias outras e que ao longo da nossa conversa nós podemos encontrar algum senso nisso. Mas uma das causas é o índice elevado de desigualdade de gênero. Por exemplo, até 2015, Angola era um dos países com elevado índice de desigualdade de gênero. E quando estamos a falar da questão de desigualdade de gênero, temos de trazer aqui vários elementos em questões sociais, em questões econômicas e em questões sociais. Vamos aqui enfatizar a educação e a saúde. Infelizmente, em Angola, o maior número de analfabetismo está mais nas mulheres, infelizmente, o que não, às vezes não se explica quando nós somos a maioria, não é? O censo diz que nós somos a maioria, mas infelizmente em termos de acesso à educação, nós não temos tido
muita facilidade, e também é por causa de algumas barreiras culturais que vão colocando na questão da ascensão da mulher na educação. E também tem a saúde. A nível nacional, nós temos muita dificuldade em questões de acesso à saúde para as mulheres, e estaríamos aqui, por exemplo, a falar também da saúde sexual e reprodutiva. Tem muitas mulheres que não têm escolhas do que elas querem fazer, do que elas se querem continuar a estudar ou não. Basta que se tenha uma idade que a sociedade atribui como maioridade, ou a idade em que aquela comunidade considere que você já pode ter filhos, então a sua obrigação é que você tenha filhos. E nós temos noção que a nível de algumas zonas rurais, e nós, como trabalhamos muito nas comunidades, encontramos muito estes casos em que várias meninas de 14 a 15 anos, infelizmente, não tiveram escolhas se continuam a estudar ou casar, simplesmente casaram. E, bem, ainda não... Ok, obrigada. Então, também tem a questão da modernização da vida social. Estou a falar das causas, que é a promoção social e empoderamento da mulher. É incrível que isso não tinha de parecer uma causa, mas também é uma causa contra a violência doméstica, porque existem várias mulheres que, após conseguirem o seu primeiro emprego, infelizmente começa a discussão em casa, infelizmente começa a luta com o marido, porque se anteriormente seu marido colocava a alimentação, seu marido tinha de ter em conta as despesas, as mulheres também agora, depois dessa promoção social, de conseguirem um emprego, de conseguirem terminar a formação, então elas vão tendo dificuldades de se enquadrar em casa, o que desencadeia também, às vezes, na violência doméstica. Tem o alcoolismo, tem ciúmes exagerados, tem desemprego também. E tem as questões de natureza cultural, como aqui já tinha afirmado, tem algumas barreiras culturais e a forma como nós somos educadas. Às vezes nem sempre é bom, e eu não descuido da cultura, mas eu digo sempre, se uma cultura fere a dignidade humana, a dignidade de outrem, então para mim não vale. E se alguém sofre agressão física, psicológica, e as nossas mães dizem, não, pode aguentar, porque eu também aguentei, pode aguentar porque a mulher mesmo foi feita para cuidar do marido, pode aguentar, então para mim isso não cabe. Após as causas, nós podemos ver algumas consequências. E tem aqui algumas consequências da violência doméstica, e digo algumas porque tem várias outras que possivelmente nós podemos ver durante aqui o nosso debate. Tem a questão da desestruturação familiar. Claramente que às vezes a violência doméstica causa desestruturação familiar, o casal vai separar-se, então os filhos às vezes são abandonados. Tem muitos meninos de rua agora que eles às vezes ficam nas ruas porque eles dizem, não, o pai está sempre a bater na mãe, ou a mãe está sempre a bater no pai, então é uma das consequências da violência doméstica. Não sei se podemos... Ok. Tem também a questão das mortes, e nós nos últimos anos em Angola vimos muito femicídio, e tanto é que as organizações da sociedade civil, muitas mulheres aderiram à causa de parem de nos matar. Era por causa mesmo também do femicídio, que penso eu ser uma consequência da violência doméstica. Tem muitas mortes que são simplesmente consequência da violência doméstica, não só para as mulheres, mas também para os homens. Mas é claro que somos as mulheres morrem todos os dias, se calhar. Temos mulheres a morrerem por causa da violência doméstica, e um dado também avançado pela Direção Nacional da Igualdade de Gênero diz que em 2021, diariamente, 11 mulheres sofriam com a violência doméstica. Então, desses 11, se calhar algum número
era tido como morta por causa de violência doméstica. Tem a depressão, como eu disse, isso é muito mais afetado pela questão da violência psicológica, pela questão da violência sexual, aquela violência que não se fala muito, que é a sexual, que muitas mulheres, ainda que sejam casadas, passam por violência sexual. Então, a depressão também, penso ser uma consequência, uma depressão, ficam com a baixa autoestima, como nós conseguimos ver. Então, são várias consequências ligadas à violência doméstica. Podemos avançar, por favor, e já mesmo quase a terminar. Isabel, não consigo. Ok, agora sim. Falamos de várias coisas, falamos de leis, falamos de políticas públicas, falamos de várias outras questões, mas depois tem a realidade que se vive. A par daquilo que é colocado em um papel para que se cumpra, temos a realidade que se vive, o que realmente acontece com as questões de violência doméstica. E eu trouxe aqui alguns elementos da realidade que se vive. Temos vítimas, as vítimas são silenciadas. As vítimas são silenciadas e eu uma vez presenciei um caso em que a jovem estava a ser, ou foi agredida, ela chegou na polícia e simplesmente lhe disseram, não volta, porque nós já temos noção que você depois vai querer voltar para o teu marido. Então é melhor você não dar nenhuma queixa. É melhor você voltar, você já sabe mesmo que vai se entender com seu marido, mas é assim, a jovem tinha sido agredida e de forma física, não conseguia se notar que ela foi agredida, mas infelizmente foi silenciada porque acreditam que na mesma ela vai voltar. Temos a outra questão da realidade também, que a falta de condições financeiras permitem que as vítimas continuem convivendo com os agressores. Tem muitas mulheres que simplesmente não denunciam porque o agressor é a pessoa que lhe sustenta, o agressor é quem lhe dá, quem vai sustentar os filhos, é o agressor quem paga a formação dela também. Então, por mais que ela sofra agressões, por mais que ela sofra de violência doméstica, infelizmente, às vezes por falta de condições, por essa dependência financeira, ela não consegue largar o agressor. Então, ela convive com o agressor simplesmente por causa da dependência financeira, falta de condições financeiras para que ela consiga se suster. Tem também a outra questão, que é mesmo uma realidade que se vive, é o encorajamento das famílias para continuarem relacionamentos abusivos. E eu, na altura, quando se dizia parem de nos matar, eu não culpava apenas os homens, as nossas famílias também tinha de ser dita para elas, param de nos matar, porque tem muitas famílias que encorajam as mulheres a continuarem em relacionamentos abusivos. Não, mãe, eu fui batida ontem, filha, aguenta, a vida é assim. Eu, para chegar onde cheguei com teu pai, também aguentei algumas coisas. Mas, infelizmente, às vezes as vítimas vão acabando mortas, às vezes as vítimas não conseguem colocar assim as famílias no seu devido lugar e dizer quem sofre sou eu é que tenho de lidar com as consequências, mas infelizmente também temos essa realidade que é o encorajamento das famílias para continuarem em relacionamentos abusivos. Temos a outra questão também que é prevista por lei, pelo menos na lei 25/11 de 14 de julho, prevê a questão da construção dos centros de aconselhamento e acolhimento em todo o país, mas infelizmente ainda não se vê em todo o país. Tem alguns países que têm, em algumas províncias, digo, que têm os centros de aconselhamento e acolhimento, mas infelizmente nem todas as províncias têm esse centro de aconselhamento e acolhimento, ou seja, eu sou vítima de violência, depois de sofrer a violência doméstica, eu vou denunciar. E claramente que o agressor já talvez não vai querer ficar comigo, eu preciso de um lugar para estar, eu preciso de um lugar para dormir,
porque se calhar a minha família também não me vai querer receber. Então, os centros de aconselhamento, os centros de acolhimento, principalmente, são muito importantes para garantir que mais mulheres tenham a cultura da denúncia contra a violência doméstica. E tem também a dificuldade, e era mesmo para terminar, mas é a dificuldade na interpretação também da lei, como eu disse a princípio. Se nos é negada a educação de base, como teremos alguma capacidade de interpretar a lei que nos defende enquanto mulheres? Então, também é uma realidade que se vive. Tem muita gente a passar por violência doméstica, mas não sabe que vive na violência doméstica, simplesmente por falta de conhecimento, por falta de educação de base, por falta de ensinamento. Então, somos chamados todos, enquanto organizações da sociedade civil, para também trabalharmos na questão da divulgação dos direitos da mulher. Sim, pode avançar. Então, e como fui muito bem apresentada pela Isabel, eu faço parte... bem, eu mesmo não sou no outro lado. Ok, obrigada. Como fui muito bem apresentada pela Isabel, eu faço parte da Federação Luterana Mundial. Trabalho como ponto focal de gênero, então estas questões também nós temos debatido com as comunidades em que nós estamos inseridos. E além da violência doméstica, também trabalhamos em várias outras áreas que têm a ver mesmo com o empoderamento da mulher, porque uma das formas de evitarmos também a violência doméstica é por intermédio do empoderamento das famílias, e isso também vai desencadear claramente no empoderamento das mulheres. Então, nós, nestes 16 dias de ativismo, enquanto organização internacional, que vela também pelos direitos, na proteção e na promoção dos direitos da mulher, nós vamos organizar, junto às organizações da sociedade civil a nível local, e a nível local, digo local, na província do Mochico, vamos organizar junto dessas organizações várias atividades ligadas aos 16 dias de ativismo, que termina já no dia 10 de dezembro. Então, nós vamos aqui desencadear várias outras atividades. Então, de forma muito sucinta, muito prática, muito rápida, essa é a minha apresentação. Se tiver alguma dúvida, se tiver algumas sugestões, naquilo que puder acrescentar, eu estou aqui para responder. Muito obrigada. Obrigada pela sua apresentação, Sr. Agora, estendemos para os que nos ouvem, nossos internautas que estão preparados a partir da plataforma Teams e até mesmo na nossa página do Facebook. Se tiver alguma questão, se tiver alguma intervenção, uma sugestão, pode, a partir deste momento, vamos aqui ler, vamos aqui ouvir. Ok. Então, tenha vontade. Ok, muito obrigado à colega, se posso considerar assim, a Pale Alberto. Penso que o tema é bastante pertinente e também preocupante. Os dados têm demonstrado isso. Há números muito altos de violência contra a mulher, mas eu queria trazer uma perspectiva um pouco mais alargada da questão de violência. Não quero discutir conceitos propriamente, talvez a colega que trabalha nesta área pode nos esclarecer melhor, nós aqui os leigos que não temos muito domínio dessa área, que tem a ver com a questão da violência baseada no gênero. Frequentemente fala-se muito disto, que penso que é um termo mais alargado do que propriamente a violência doméstica, porque me parece que o conceito de violência doméstica fica muito adstrito aos lares, às famílias, às mulheres aí na casa, do que muito mais amplo do que isto. E a violência baseada no gênero, ela é um pouco mais alargada, e aí conseguimos, digamos, olhar para outras dimensões
não é, da violência, mas também para outras idades. Os dados mostram que grande parte das mulheres que têm sofrido violência são meninas, são adolescentes, não é? Então, para mim, quando estou a falar desse tipo de violência, eu prefiro olhar muito mais, de uma forma muito mais ampla, a violência num todo, baseada no gênero, do que propriamente só a violência doméstica, né? Que, pelo termo, fica muito vinculado à violência que é praticada contra as mulheres que, por exemplo, têm uma relação, salvo o melhor entendimento da sua parte. Então, como dizia, os dados têm nos mostrado que as mulheres maioritariamente são vítimas de violência, meninas e raparigas, mais do que os homens. Existem muitas evidências. A própria OMS diz que 1 em cada 3 mulheres vai sofrer algum tipo de violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida. E as estatísticas em Angola, mesmo os dados mais recentes do INE, os dados anteriores do INE, do INPS, mostram muitos casos de vítimas de violência física depois dos 15 anos, mulheres que são vítimas de violência sexual, mulheres que são vítimas de violência até mesmo que tem a ver com gravidezes precoces, casamentos, etc, etc. Portanto, há uma série de situações que têm a ver com essa questão da violência, que eu prefiro sempre enquadrar na violência baseada no gênero para dar essa ideia mais alargada, não só em termos de relações domésticas em casa, mas muito mais ampla do que isso. Esse é o primeiro comentário. Em termos estatísticos, bom, às vezes não existem muitos dados, mas sei que o ano passado, num encontro em que o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher organizou, dizia-se que 2.929 casos foram registrados de violência contra a mulher e 1.604 de abandono familiar, 759 de violência psicológica, 170 de natureza sexual, outras de origem física. Portanto, e ela diz que, bom, esses dados podem ser maiores porque há muito silêncio, de facto, há muito silêncio em relação a denúncias, né? Que basicamente os fatores são alguns daqueles que a colega já mencionou, como a dependência econômica, social, efetiva, ou então medo de represália, não é? Um outro comentário que gostaria de fazer aqui era algo que a colega comentou que tinha a ver com os centros de aconselhamento. Bom, realidades como o Brasil, por exemplo, eles têm muitos centros e a lei deles, que é a lei de Maria Penha, não sei se todo mundo já ouviu falar, ela prevê uma série de coisas, mas também a própria realidade brasileira tem uma série de centros, casas de abrigos, etc., para acolhimento de pessoas que são vítimas desses casos, né? São basicamente serviços especializados. Aqui é muito difícil, se uma mulher for vítima de uma violência física ou psicológica, bom, acho que uma das poucas alternativas, principalmente para a violência física, é ir para a polícia, e nem sempre a polícia tem os protocolos necessários e adequados para lidar com esse tipo de casos. Se for violência sexual, vai ao hospital, há todo aquele protocolo médico que tem que ser seguido para descartar doenças, etc. Mas a vítima não precisa só disso, a vítima precisa de outro tipo de serviços, provavelmente serviços psicológicos, provavelmente um serviço jurídico, porque há casos que de facto remetem a processos judiciais e aí a pessoa podia requerer um advogado para acompanhamento, etc. Portanto, não ter isso muitas vezes também inibe os casos de continuarem a terem um melhor acompanhamento possível. Bom, eu não quero ser muito exaustivo, mas obrigado. Ok. O senhor permitiu aqui fazer um acréscimo e trazer digamos, uma abordagem mais ampla. Nós estamos focados na violência doméstica, ele veio aqui trazer uma
uma visão mais ampla relacionando a violência contra o gênero, a questão do gênero. Não sei se a Opal quer fazer algum comentário sobre esse extenso comentário do nosso caro João Domingos. Bem, na verdade será um comentário muito rápido. Antes, agradecer ao colega João pela abordagem que nos trouxe. E eu concordo consigo, a violência baseada no gênero é muito mais abrangente, mas eu gostaria aqui também de fazer menção que, enquanto eu explanava, eu falei sobre vários tipos de violências que as mulheres vão sofrendo, e talvez tenhamos de nos basear também nas meninas e adolescentes, mas é claramente quando nós falamos, por exemplo, do acesso à educação, a falta ou a dificuldade do acesso à educação, a dificuldade do acesso à saúde, não é só para as mulheres que já têm um parceiro, não é só para aquelas que já vivem de forma conjugal, mas também para as raparigas, que nesta altura são elas que têm mais acesso, que tinham de ter mais acesso à educação, principalmente as meninas dos 15 aos 19 anos, e esses dados foram mesmo tirados do INE, por isso é que nós estamos a abordar que a maior parte das meninas, assim a nível nacional, se olharmos para o nível de analfabetismo, a maior parte são as mulheres. É claro que as meninas também estão incluídas nisso. E claramente que a violência baseada no gênero é muito mais abrangente, envolve muitos outros aspectos que também temos sim de aflorar. Quanto a outro comentário que eu gostaria de fazer é quando diz que nós somos uma sociedade maioritariamente cristã, mas infelizmente nós vemos os casos de violência aumentarem, também tem a ver também com a educação que nos é dada a nível da igreja também, como eu tenho dito. Não é só a família que, de certa forma, deixou de desempenhar o seu papel, mas também algumas igrejas deixaram de desempenhar o seu papel. Influenciam as raparigas a casarem, influenciam as raparigas a viverem maritalmente. E eu tenho dito sempre, por exemplo, não é permitido assim de forma normal que uma menina de 14 anos ou de 13, 14 anos ou 15 vá casar no civil sem que se tenha sem que os pais autorizem esse mesmo casamento. Mas se nós formos à igreja, as igrejas têm muitas que realizam casamentos a menores de 18 anos e os pais até nem precisam autorizar. Então tem muitas questões que devemos sim aflorar. Sim, Isabel, não estava a perceber. Devemos cometer ao direito costumeiro. Sim, e eu concordo com o colega João quando disse do direito à questão cultural. Não tem como nós lutarmos contra a cultura. Não, a cultura é nossa e nós devemos aceitá-la. E eu aceito, mas a única condição é que não fira a dignidade humana. É simplesmente isso, mas senão existem muitos pontos positivos na nossa cultura que eu também sou apologista que devemos guardar. Os que eu não sou apologista são aqueles que ferem a dignidade humana. Ok. Vamos aqui reiterar que se alguém quiser colocar alguma questão, opinião, está à vontade. Já estamos assim, estamos quase ao fim do nosso debate, mas temos ainda algum tempo para ouvir alguma sugestão, alguma questão aqui. Não sei se os nossos colegas têm algo a dizer. Ficou ultrapassado já, colega. Já ficou ultrapassado. Ok. Então, aqui temos o colega capitão que vai expor a sua questão ou a sua opinião. Está à vontade. Antes de mais nada, obrigado pela palavra. Obrigado à nossa convidada, o Paulo, e por ter aceito o nosso convite. Parabéns pela brilhante apresentação e também a nossa moderadora. Né? Mas a minha questão vai um pouco ligada sobre a política nacional criada em 2013. Num dos seus pontos diz o seguinte: a falta da formação de um considerável número
de mulheres, né, que estão no mundo do analfabetismo, tem impedido que não discutam por igual o mercado formal de trabalho. E isso muitos ou muitas delas têm ido ao mercado informal. Ligando a isto e olhando, não quero considerar Luanda como Angola, mas se irmos a tantas universidades, seja elas privadas ou públicas, encontramos mais mulheres nas salas de aulas e mesmo quando termina o curso, por exemplo, acompanhamos a Universidade Metodista, que é os seus estudantes, muitos deles foram mais mulheres. E no seu ponto de vista, tal qual, eu gostava de perceber até o momento nós podemos considerar a questão da formação como muitas mulheres que não têm como inibindo com que as pessoas ou com que as mulheres não competem igual ao mercado formal. Podemos levar isso em consideração, a questão da formação, uma vez que encontramos mais mulheres a formar-se, não só pelo nível, ou pelo número de mulheres que nós temos em relação à estatística de mulher. Será que, no teu ponto de vista, podemos considerar isso? Não sei se consegui fazer considerar. Senhor Paulo, conseguiu ouvir a questão do colega capitão? Sim, consegui ouvir e muito obrigada, colega capitão, pela pergunta. Na verdade, não tenho, assim, de forma estatística, a questão das mulheres no ensino superior, não tenho, mas vamos aqui ver uma questão que, às vezes, quando é dito que as mulheres não conseguem competir de forma igual no mercado de trabalho, penso que não refere-se apenas só à formação ou ensino que as mulheres têm com os homens. Vejamos, sim, podemos encontrar mais mulheres na universidade do que homens, sim, em algumas escolas tem mais mulheres do que homens, mas até então as estatísticas dizem que os homens são a maioria nas escolas, mas vamos ver que existem muitas barreiras que as mulheres têm ao concorrerem para o mercado de trabalho. E eu não sei se podemos aqui concordar que das mulheres é muito mais exigido do que apenas do que dos homens. Podemos aqui considerar que nós podemos ir a uma vaga de emprego os dois, podemos concorrer de forma igual, mas ao passo que algumas tarefas que são atribuídas especificamente para as mulheres às vezes vão impedir com carreiras que as mulheres têm de ter para que consiga concorrer de forma igual a um homem. E tem também a outra questão que às vezes nós nos debatemos nas empresas, tem algumas empresas que alegam que não gostam muito de trabalhar com mulheres, porque depois, ao fim e ao cabo, as mulheres faltam mais nos empregos do que os homens, porque as mulheres têm sempre, talvez, algum problema, têm de resolver sempre alguma situação. Então, eu não olharia apenas para a questão da formação como impedindo de competir de forma igualitária com os homens no mercado de trabalho, mas também algumas barreiras que nós carregamos enquanto mulheres, fruto mesmo da educação que nos é dada e da questão da cultura que nós ainda temos muito patente na nossa sociedade. Se perguntar para a maioria dos homens, e eu falo muito das zonas rurais, porque é lá onde eu mais trabalho, eles preferem que as mulheres fiquem em casa e se for para irem às lavras, tem de ser com a sua autorização. E às vezes tem uma imagem bem engraçada, que vão os dois à lavra, mas é a mulher quem leva o saco de bombom, a enxada, o bebê nas costas. Então também conseguimos notar que existem barreiras, existem muitas responsabilidades que são agregadas às mulheres e às vezes impedem essa questão de competirem de forma igualitária no mercado de trabalho. Está respondida a questão, não sei se o colega está sendo satisfeito. Não estava tão satisfeito, porque eu estava a pensar que a formação fosse unicamente como uma das causas, né, que não faz com que haja essa competição a nível do trabalho formal. Mas, de certa forma, existem outros elementos que influenciam. Não sei se temos mais alguém que pretende fazer alguma intervenção
alguma questão? Penso que não, então podemos seguir. Tenho apenas 2 questões para lhe colocar, depois já fechamos aqui a nossa conversa, que está a ser bastante interessante e muito produtiva, porque esse é um tema que não pode ser falado hoje e amanhã se calar. Este é um tema que deve ser falado sempre, pela sua natureza. Falamos das políticas públicas e queria aqui perguntar à nossa convidada quais são, então, os mecanismos que podem ser aplicados para combater a violência doméstica. Sendo que, bem, esta é a primeira questão, depois vou partir para outra. Quais são os mecanismos que podem ser implementados, aplicados para o combate à violência doméstica? Bem, eu vou lhe responder de 2 formas. Podemos aplicar o mecanismo antes de prevenção e o mecanismo de combate. E se for o mecanismo de prevenção, uma das formas que nós temos de aplicar é informar, é capacitar. E o colega João falou sobre algo interessante, que uma política que foi criada a nível multissetorial, em que as organizações da sociedade civil também podem fazer parte da monitoria, mas eu penso que, enquanto organizações também da sociedade civil, além de monitorar essa política pública, também podemos implementar ações para que essa política pública seja uma realidade. Ou seja, de forma de prevenção, nós temos que informar as mulheres, nós temos de falar dos direitos das mulheres, não só as mulheres, mas também aos homens. Nós devemos dizer o que é violência, tanto baseada no gênero como violência doméstica, que é um pouquinho mais restrita, mas também. Então, nós precisamos informar, nós precisamos capacitar a sociedade de forma a despertar, primeiro, que é um fenômeno social, é um problema que nós devemos resolver. E a forma de resolução, primeiro nós devemos conhecer o problema para depois atacarmos as causas deste problema. Então, somos todos convidados a informar, a capacitar tanto as mulheres quanto os homens sobre as questões ligadas aos direitos da mulher, as questões de violência. Assim, quando um homem ou uma mulher estiver a passar por violência, ele vai saber que eu aprendi que isto é violência. Mas enquanto não saber, nós vamos continuar a ter números que às vezes nós não imaginamos, mas se calhar já estão muito mais alarmantes por causa mesmo da falta de conhecimento. A outra questão do combate, eu apresentei aqui alguns mecanismos legais. Temos a lei que está aí para nos defender, que também tem de ser divulgada. A lei tem de ser divulgada, a lei tem de ser aplicada, a lei tem de ser implementada. Quem vai exigir que se implemente essa lei é aquele que tem conhecimento que essa lei existe e a forma como deve ser aplicada. Então, são esses mecanismos que eu penso que podíamos usar, tanto de prevenção quanto do combate. Deste jeito, podemos aqui assegurar que a violência doméstica é também resultado da má definição de políticas públicas. Não percebi. A má definição de políticas públicas ou a má implementação de políticas públicas. Agora sim, porque assim de forma legal, os nossos diplomas são muito bonitos, as nossas políticas, o Programa Nacional de Desenvolvimento é uma coisa extraordinária, são políticas bem definidas. A problemática cai na implementação dessas políticas públicas e nós reiteramos aqui a questão dos centros de acolhimento, que para mim seria de certa forma a prioridade para todo o país, mas nesse momento algumas províncias têm, outras não. Então, a questão da implementação, e é algo que está no decreto, então a má implementação das políticas públicas às vezes é que vai desencadear nessa questão da dificuldade no combate à violência doméstica. Só assim para fechar, de forma conclusiva mesmo, olhando para a violência doméstica, já podemos aqui declarar que o mito entre o homem e a mulher, ninguém mete a colher, ou na briga do casal, ninguém mete a colher, já podemos tirar isso dessas cabeças, certo? Certo, temos de tirar, porque, como eu disse anteriormente, violência doméstica é um crime público. Se é um crime público, logo não tem a ver só com quem
com quem, não tem a ver com a denúncia que tem de ser feita só para aquele que passa. Aquele que sabe que lá sofrem de violência doméstica, tem crianças que sofrem de violência doméstica, é um crime público, eu posso denunciar. Então temos de tirar, às vezes, esses ditados que no final não abonam em nada, só estão mesmo para, se calhar, destruir algumas famílias. Ok, assim de forma conclusiva, pode deixar as suas últimas considerações. Já estamos mesmo no final. Bem, de forma conclusiva, antes quero reiterar os meus agradecimentos à DW pelo convite e dizer que foi um prazer estar nesta sala. Espero que tenhamos outras oportunidades para falarmos de outros temas também, se calhar já na nossa plataforma também. E aqui reiterar que a questão da violência doméstica, e como eu tenho dito sempre, um problema social afeta a todos. Todos que fazem parte de uma sociedade são afetados, independentemente se passa com a minha família, comigo mesmo ou não, mas se é um problema, um fenômeno social, então afeta a cada um de nós e devemos ter essa capacidade de começarmos a olhar para esse problema com alguma seriedade e trabalharmos juntos para então erradicarmos esse mal da nossa sociedade. A questão do ativismo, os 16 dias de ativismo, reitero, todas as organizações da sociedade civil que fazem, as organizações que trabalham para os direitos da mulher, nós, enquanto Federação Luterana Mundial, estaremos a organizar algumas atividades, digo aqui no Mochico e também em Luanda, para então, assim, refletirmos em torno dos 16 dias de ativismo ligados à violência baseada no gênero. E muito obrigada e estamos juntos. Somos todos chamados a lembrar que somos todos chamados para conseguirmos erradicar esse problema que nós temos. Muito bem, muito obrigada, Carol Palho, pela forma brilhante como apresentou o tema, como nos esclareceu. Saímos daqui todos satisfeitos. Agradecemos também aos comentários, ao comentário feito pelo senhor João Domingos e aqui o nosso colega capitão também, que participaram deste debate. Hoje estivemos a falar sobre a prevenção, as políticas públicas para a prevenção da violência doméstica em Angola. Então, despedimos-nos já. Temos encontro marcado para sexta-feira e contamos consigo para o próximo debate. Obrigado a todos. Bom final de semana. Obrigada. Até já. Até já. Até já. Obrigada.